Mais um vídeo. Bom, nós vamos resolver aqui exercícios referentes a gerador elétrico. Nós temos aqui uma associação de resistores ligados em série, ligado a um gerador. Bom, nós temos aqui um resistor de 10 ohms ligado em série com resistor de 20 ohms, na qual estes estão ligados no gerador. Esse gerador possui uma força eletromotriz de 70 volts e uma resistência interna de 5 ohms. O objetivo da questão é calcular a corrente elétrica que parte desse gerador. Para isso a gente vai começar fazendo uma análise envolvendo aqui a resistência equivalente. Nós sabemos que a resistência equivalente é em série, portanto, nós vamos simplesmente somar as resistências 1 e 2, uma somatória simples, 10 mais 20, 30. E levando em consideração a primeira lei de Ohm, onde a tensão é diretamente proporcional à resistência multiplicado pela corrente elétrica, essa tensão é a tensão de saída, é a tensão do gerador, portanto depende da resistência equivalente, que nesse caso vale 30. A corrente elétrica nós não conhecemos, o nosso objetivo é achar a corrente elétrica. Por outro lado, nós temos aqui a equação do gerador, que é a tensão, que é igual à força eletromotriz, menos a resistência interna, multiplicado pela corrente elétrica. Eu vou fazer uma substituição. O valor da tensão é 30 vezes I. No lugar da tensão eu coloquei 30 vezes I. A força eletromotriz é de 70 volts. A resistência interna, 5 ohms. Portanto, nós temos uma incógnita e uma equação aí, que seria a incógnita, a corrente elétrica I. O 5 vezes I está negativo, passa para o outro lado positivo, somando com o 30, resultando em 35 vezes I. O 35 está multiplicando, passa dividindo. 70 dividido por 35 dá 2 amperes. Portanto, a resposta é de 2 amperes. Muito fácil, né? Um segundo exemplo. Aqui nós temos uma corrente elétrica de 10 amperes, que parte de um gerador de força eletromotriz 80 volts, para alimentar dois resistores, R1 de 10 ohms e R2 também de 10 ohms. Observe que os dois resistores são iguais e eles estão ligados em paralelo. O objetivo é calcular a resistência interna do gerador. Para calcular a resistência interna desse gerador, é necessário utilizar aqui a equação do gerador. O U, que é igual à força eletromotriz, que é o epsilon, menos a resistência interna vezes a corrente elétrica. Bom, nós temos que encontrar o valor do U. Utilizando aqui a primeira lei de Ohm, U, que é igual a resistência multiplicado pela corrente elétrica. Essa resistência é resistência equivalente. Observe que ela está em paralelo. E observe também que nós temos dois resistores iguais, 10 ohms. Então fica fácil. A resistência equivalente, quando nós temos resistores iguais, é o valor da resistência dividido pelo número de resistores. A resistência vale 10, o número de resistores são 2. 10 dividido por 2 dá 5. Portanto, a resistência equivalente em paralelo é de 5 ohms. 5, que é a resistência equivalente. 10, que é a corrente elétrica. 5 vezes 10 dá 50. A tensão vale 50 volts. Voltando na equação do gerador, a tensão vale 50. A força eletromotriz, 80. O objetivo é encontrar a resistência equivalente, já que eu conheço a corrente elétrica, que vale 10. Eu vou passar a resistência equivalente, aliás, a resistência interna vezes 10, que está negativo, para o outro lado, fica positivo. O 50, que está positivo, passa para o outro lado, fica negativo. 80 menos 50 dá 30. 30 dividido por 10 dá 3. Resposta: 3 ohms.